Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai tratar de um tema muito importante que é a eletrólise e suas características, para que serve aprender o que é eletrólise. A gente vai ver que há a formação de várias substâncias importantes utilizando a eletrólise. E eu começo aqui a nossa videoaula já mostrando de cara um exemplo, que é um exemplo que muita gente conhece, muita gente até às vezes já fez em casa, né, numa feira de ciências, ou já viu na internet, ou que é a eletrólise da própria água. Então, como a gente pode ver, a água líquida, ela se quebra, né, lise, quebra através da eletricidade, fornecida nesse caso aqui por uma bateria, que é um gerador de corrente contínua, e aí essa água se quebra em gás hidrogênio e gás oxigênio. Eletrólise, pessoal, é uma reação de óxido-redução, portanto, uma reação onde há transferência de elétrons, daquela espécie que está oxidando para aquela espécie que está reduzindo. Porém, esta reação ela não é espontânea, e por isso mesmo, pelo fato dela não ser espontânea, que a gente fornece para o sistema corrente elétrica, vinda, por exemplo, de um gerador de corrente contínua, que é o caso aqui especificamente da bateria. E vale a pena lembrar que a força eletromotriz desta reação é menor do que zero, portanto tem um sinal negativo, o que indica que esta reação de transferência de elétrons ela não é espontânea. Eu sugiro a você que para você entender a eletrólise, seria interessante primeiro você entender a pilha. E nós temos aqui no nosso canal várias aulas que envolvem a pilha e toda a dimensão acerca das pilhas e baterias, ok? Eu gostaria só de antecipar uma coisa para vocês, que quando você olha para essa imagem, à esquerda está sendo recolhido gás hidrogênio e à direita, no tubo da direita, está sendo recolhido gás oxigênio. Mas como é que você sabe que o hidrogênio está do lado esquerdo? Porque se você perceber lá o balanceamento desta equação química, quando se produz 1 mol de H2 gasoso, se produz meio mol de O2 gasoso. Ora, se as condições de temperatura e pressão são iguais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nesse experimento, significa que, se a pressão e a temperatura são as mesmas, o volume ali ser maior, significa que tem maior quantidade em mol do gás. Como 1 mol de H2 está para meio mol de O2, o volume ocupado do H2, do gás hidrogênio, será o dobro do volume ocupado pelo gás oxigênio, ok? Bom, existe um vídeo sobre isso que eu selecionei aí no YouTube que eu vou indicar para vocês assistirem quantas vezes vocês acharem necessário. Ok, pessoal? Então, vocês já entenderam de cara o que é uma eletrólise, mas vamos agora melhorar um pouco. A eletrólise consiste na passagem de uma corrente elétrica por uma substância iônica fundida. Quando você passa uma corrente elétrica numa substância iônica no estado líquido, portanto, o que você já imaginou? Que você teve que aquecer aquela substância. E praticamente todas elas, pessoal, têm altas temperaturas de fusão e ebulição. Obviamente que algumas têm temperatura de fusão bem maiores do que as outras, mas de uma maneira genérica, a temperatura de fusão e, consequentemente, a de ebulição são temperaturas altas. Mas, no caso aqui, interessa a gente fundir aquela substância para que ela fique no estado líquido. E, assim, aumente a mobilidade dos íons. E, aumentando essa mobilidade dos íons, porque você fundiu a substância, isso permite a realização da eletrólise. Essa eletrólise chama ígnea. Mas existe uma outra, ou solução aquosa contendo íons, que é a eletrólise em solução aquosa, ocasionando a produção de novas substâncias, como a gente disse agora mesmo. Em outras palavras, a corrente elétrica fornece a energia necessária para a ocorrência de reações de oxirredução que não são espontâneas, isto é, cuja força eletromotriz é negativa, é menor do que zero. Vamos lá então começar? Agora nós já vamos para a prática. Bem, gente, nessa tela, se você compreender os detalhes dessa tela, você estará preparado para entender tanto a eletrólise ígnea quanto a eletrólise em solução aquosa.
tá? Então eu vou te dar uma sugestão muito de cara aqui agora. A minha opinião, que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender eletrólise, e realmente é um tema mais complicado em química, porque a pessoa ela quer pensar só no que acontece no anodo e no catodo, lá onde a substância que está sendo eletrolizada está. Eu queria te dar um conselho muito sincero. Quando você estiver estudando esse conteúdo, pense primeiro, faça um esqueminha de uma pilha, né? Que aqui nós vamos falar pilha e bateria, tá, gente? Obviamente a gente sabe que a eletrólise você pode usar, pode não, as indústrias usam a tensão que vem da companhia elétrica, né? Da companhia de eletricidade, né? Eles usam aquela tensão da rede, não é verdade? Mas aqui na nossa aula eu vou usar muito essa expressão de vamos pensar que a gente pegou um gerador de corrente contínua, ou seja, vamos pegar uma bateria, vamos pegar uma pilha, tá? Bom, então eu queria muito, qual que é o meu conselho finalmente? É que a gente primeiro pense na pilha e pense da onde que sai o elétron da pilha e por onde que entra o elétron na pilha. E eu vou começar a fazer isso a partir de agora com vocês. Então eu peço a sua atenção que você acompanhe a minha linha de raciocínio, ok? Então vamos lá. Olha aqui nessa imagem, gente, lá em cima. Você está vendo representado ali em cima, tem um polo menos e um polo mais. E está escrito assim, fonte de corrente. Podemos então combinar que é uma bateria? Então vamos lá. Olhando primeiro para a bateria. Do lado direito você está vendo um ânodo, né? Você vai perceber que eu vou falar ânodo ou anodo, e de vez em quando eu falo cátodo ou catodo. Você pode escrever e falar das duas maneiras. No ânodo, sai elétron. Então, vocês estão vendo a setinha amarela? É o fluxo de elétrons que sai da pilha, da bateria. Ânodo, polo negativo, é onde há a oxidação. Então, do lado direito, pelo lado direito, a pilha está fornecendo elétrons para que ocorra a eletrólise. Ah, então agora vai ficar bom. Se o elétron é fornecido pela pilha do lado direito, esse elétron é oferecido para esse cátodo que está aí à direita. Ora, dá uma olhada agora, gente, embaixo. Aquela mistura ali vai sofrer uma eletrólise. E você está vendo que tem cátions e ânions, como a gente já explicou na tela passada. Gente, é só você imaginar o seguinte, cátions de carga positiva são atraídos por uma partícula de carga oposta, que seria quem? Os elétrons oferecidos pelo anodo da pilha. Portanto, veja bem, a gente já fechando metade do raciocínio. Se os cátions vão sofrer eletrólise e eles têm carga positiva, eles vão se deslocar para a direita, vão ganhar os elétrons vindos da pilha, do anodo da pilha, e eles vão sofrer o quê? Quando uma espécie ganha elétron, reduz. Então você acabou de entender que o eletrodo da direita é o catodo, porque ali está ocorrendo o ganho de elétrons dos cátions que estão ali sofrendo eletrólise. E aí, a gente pode agora concluir na carga do eletrodo, no sinal do eletrodo, na verdade, porque esse sinal que confunde a gente. Dá uma olhada então de novo na imagem. O catodo é o eletrodo onde está havendo ganho de elétrons pelos cátions, então está ocorrendo redução. Mas você está percebendo pela imagem que está escrito o polo negativo? Uai, professor, mas espera aí, eu aprendi que na pilha o catodo tem polo positivo. Gente, é o único detalhe que é diferente. O sinal do polo na eletrólise é o contrário. E qual que é a explicação para isso? Se você continuar olhando para a imagem, você fica tranquilo com isso. Se o catodo da eletrólise, né, que recebe elétrons, ele está ligado diretamente no anodo da pilha, e o anodo da pilha é o polo negativo, é por isso que a gente diz que o catodo é o polo negativo. Então, resumindo, vou ler com vocês aqui. O que é o catodo ou cátodo? É o eletrodo conectado ao polo negativo da pilha, ao anodo da pilha. Portanto, ele tem carga negativa. Né? Cátions e moléculas são atraídos pelo catodo. Ô professor, mas você molécula? Não entendi molécula. Espera que a gente vai ver na eletrólise aquosa. Nós vamos chegar lá.
E aí, gente, ocorre redução, ganho de elétrons, tá bom? Vocês notaram, eu não fico muito preocupado primeiro em interpretar o que está acontecendo na eletrólise. Eu primeiro penso no fluxo de elétrons da pilha, porque isso me orienta. Quer ver que funciona agora? Continua olhando para a pilha agora, mas do lado esquerdo. Você está vendo ali o polo positivo da pilha, que é o catodo da pilha, que é onde ocorre a redução, que é onde ocorre o ganho de elétrons. Tudo bem? Aí você pensa assim, mas espera aí, se os elétrons estão entrando pelo catodo da pilha, quem é que está fornecendo elétrons? Dá uma olhada agora embaixo, pessoal. Você concorda que ânion é uma espécie que tem mais elétrons do que prótons? Portanto, os ânions que estão sofrendo eletrólise, eles vão encostar ali à esquerda e vão ceder elétrons. Portanto, eles vão sofrer o quê? Oxidação. E como é que chama o eletrodo onde ocorre oxidação? Anodo. Então, vocês estão vendo que embaixo à esquerda o eletrodo é o anodo, porque ali o ânion está chegando e descarregando, ou seja, está dando elétrons. Ora, mas só um detalhe, professor, de novo esse sinal está me incomodando, porque na pilha o anodo tem polo negativo. Tudo bem, gente, mas agora nós estamos falando dos eletrodos da eletrólise. Veja bem, se o anodo, né, que é o eletrodo da eletrólise, onde ocorre a perda de elétrons, está ligado ao catodo da pilha, ok? E o sinal do catodo da pilha é positivo, portanto, o anodo da eletrólise também tem sinal positivo. Gente, eu diria para você o seguinte, o primeiro impacto, ele é um pouquinho complicado, mas você vai ver nessa videoaula e na outra, a gente simplesmente repetindo isso várias vezes. Então é uma questão só de ficar tranquilo, tranquila e aprofundar nisso, tá? Não fica preocupado, mas o polo tem sinal oposto. Sim, já pode ficar com esta atenção na cabeça, né? Mas uma coisa que vale a pena eu comentar com vocês antes de eu prosseguir, que aí eu estou te dando a fundamentação total. Existem pessoas que acham que na eletrólise, perceba, eu vou cometer alguns enganos aqui. Existem pessoas, natural, né, gente? A gente tem dificuldades de aprendizado, todos nós temos, que pensam assim, o catodo, entendi, o catodo na eletrólise é onde ocorre a perda de elétrons, a oxidação. Não, a gente não está dizendo isso. Continuando o engano, o anodo da eletrólise é o eletrodo onde ocorre o ganho de elétrons, a oxidação. Meus colegas, a gente não está mostrando isso. Dá uma olhada na tela. Anodo é sempre o lugar onde ocorre perda de elétrons. Anodo, oxidação. E o catodo é sempre o lugar, o eletrodo, onde ocorre ganho de elétrons, redução. É o sinal do anodo e do catodo na eletrólise que tem o sinal contrário quando você compara com o da pilha. Ok? Então, é isso. Resumindo, né, eu estou me delongando mais nessa tela, por quê? Porque, como eu disse para vocês, essa tela talvez seja a mais importante de todas as nossas videoaulas. Ok, gente? Podemos seguir? Vamos lá, então? Vamos começar a colocar isso em prática? Então, veremos agora o primeiro exemplo de eletrólise ígnea, que é a eletrólise do cloreto de sódio líquido. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro exemplo é prático. Se você pegar o sal de cozinha, gente, que tem na sua casa, infelizmente, se você colocá-lo na panela e aquecê-lo, você não vai conseguir ver o cloreto de sódio que tem na sua casa líquido, por um motivo simples. A temperatura da chama do fogão da sua casa não atinge, dá uma olhada ali em cima, 801 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do sal de cozinha sólido. Por isso que você não pode fazer isso na sua casa, tá? Então agora, gente, antes de eu atacar tudo, eu queria te mostrar só um detalhe. Dá uma olhada em cima na imagem. Você está vendo que ali em cima tem um traço pequenininho e um traço, vou marcar aqui com vermelho, um traço pequeno e um traço grande? Você já viu isso em física. Isso representa uma bateria, uma pilha, um gerador de corrente contínua.
Lembra, o traço pequeno é o polo negativo. É só você pensar pequeno, menos, e o traço grande é o polo positivo. E aí a gente já pode aproveitar e ver que você tem aqui um conjunto de traço pequeno e grande representando uma pilha. Depois tem mais um conjunto, e depois tem mais um conjunto. Você está vendo o que representado aqui? 3 pilhas em série. E se elas estão em série, você soma a voltagem das pilhas. Lembra disso em física? Se você não lembra, aí vale a pena você, né, olhar isso em videoaulas específicas de física. Ok, gente? Pessoal, o que nos interessa aqui na aula? Que você está vendo ali 3 pilhas em série. Então, ali à direita é o polo negativo de uma pilha, né? E à esquerda, o polo positivo da outra. Elas estão ligadas em série. Obviamente que você liga o polo positivo de uma pilha ao polo negativo da outra e assim sucessivamente. Podemos começar? Veja bem como é que agora você vai ter uma facilidade maior de compreender a partir da tela anterior. Quer ver? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, ó, a pilha, pelo anodo dela, ela oferece elétrons. É ali que ocorre a oxidação, é o polo negativo. Então vamos analisar do lado direito da imagem. Esse elétron, ele é oferecido para um cadinho de porcelana contendo cloreto de sódio que foi aquecido até 801 graus Celsius e, portanto, você está vendo ali, né? Você pode imaginar o cloreto de sódio líquido. Gente, temperatura altíssima. Imagina a energia cinética média das partículas, dos íons. Então ali tem uma mobilidade muito grande dos íons, né? A energia cinética média ali está muito grande porque a temperatura ela está muito alta. Portanto, agora eu gostaria muito que você olhasse o movimento das partículas. Os cátions Na+, eles vão se deslocar para a direita e ao chegarem aqui, eles vão ganhar os elétrons que vêm da pilha e, portanto, vamos pensar, antes de eu mostrar, Na+ líquido ganha elétron e aí você vai ter a produção de quê? De sódio líquido. Você vai obter sódio metálico líquido. Ô professor, mas sódio é sólido. O único metal que é líquido à temperatura ambiente é o mercúrio. Sim, mas aqui, como a temperatura está muito alta, eles obtêm primeiro o sódio líquido. Depois ele vai ser escoado, como a gente vai ver, e ele sendo escoado, aí eles deixam ele resfriando e aí ele solidifica. Ok, pessoal? Tudo que eu estou falando vai aparecer aqui através de semi-reações e a própria reação global. Tudo bem até aí? Ora, vamos agora só dar nome aos bois. Se do lado direito houve o ganho de elétrons pelos íons Na+, que eletrodo que é esse? É o catodo, é o polo, cuidado, se esse catodo está ligado ao polo negativo da pilha, o sinal é negativo. Então, na eletrólise, o catodo tem polo negativo. E ali ocorreu o quê? Redução. Tá vendo como é que está ficando mais fácil? Agora vamos para o lado esquerdo. Os ânions cloreto, de carga negativa, né, redundante, mas tudo bem, o ânion cloreto ele é ânion por isso mesmo que ele tem carga negativa, ele vai encostar no eletrodo da esquerda e aí ele cede elétrons. Aqui, ó, os elétrons são oferecidos para o catodo da pilha, como a gente disse também na tela anterior. Então vamos lá. Se o ânion cloreto cede elétron no eletrodo da esquerda, aqui do lado esquerdo está ocorrendo o quê? A oxidação dos ânions cloreto. E a oxidação sempre ocorre no eletrodo chamado anodo. Porém, aqui neste caso, a gente diz que o polo é positivo, né? Que o anodo tem sinal positivo, porque ele está ligado no polo positivo da pilha. Ok? Bom, mas, professor, o ânion cloreto vira o quê? Ele vira moléculas de gás cloro, Cl2 gasoso, como a gente vai ver aqui na sequência da nossa videoaula. Pessoal, uma coisa muito importante de mostrar para vocês, eu deixei para o final. Os eletrodos utilizados nesse tipo de eletrólise aqui, que a gente está dando exemplo, são chamados eletrodos inertes, que quase sempre são utilizados para isso. Ou carbono, grafite ou platina. Mas, professor, o que significa inerte? Significa que aqueles eletrodos, eles só permitem a passagem de corrente elétrica.
ok? Eles não estão efetivamente participando da reação, eles permitem apenas a passagem da corrente elétrica, eles são inertes nesse sentido, tá? A gente vai ver aqui daqui a pouquinho que vai ter um eletrodo aqui no outro exemplo que ele não se comporta como se fosse inerte, ele não é inerte na verdade. Tudo bem? Podemos seguir? E aí, gente, como eu disse para vocês aqui, ó, vamos agora interpretar através de uma semi-reação de redução. Veja bem, 2Na líquido ganham 2 elétrons, se transformando em 2Na sólido. Lembrando que no momento da eletrólise é produzido sódio líquido, depois ele é escoado, resfriado, e aí ele é um metal, ele solidifica. Bom, eu queria mostrar para vocês duas coisas finais. O potencial de redução do Na+, é menos 2,71 volts. E eu queria também comentar com vocês que há um resuminho aqui nessa tela, ali, ó. A redução ocorre no catodo. Isso não muda, tanto para a pilha quanto para a eletrólise. Porém, na eletrólise, como nós já explicamos, o sinal do catodo é negativo. Ok, vamos ver agora o que acontece no anodo? Anodo é o eletrodo onde há oxidação e o sinal do polo é positivo. Você lembra quem que perdeu o elétron? É o ânion. Então, 2Cl- líquido perde elétrons, se transformando em moléculas de gás cloro. Não são átomos, são moléculas de cloro gasoso. Muito bem. Qual é o potencial de oxidação do ânion cloreto? Menos 1,36 volts. O que vocês acham da gente somar agora as duas semi-reações para obter a reação global de oxirredução? Então vamos lá. Se você somar as duas semi-reações dadas agora mesmo, você vai anular os elétrons com os elétrons, e aqui está a reação global da eletrólise ígnea do cloreto de sódio fundido. 2NaCl se transformam em 2Na sólido. Para que serve aprender isso? É uma maneira de se produzir sódio sólido pela indústria, e de quebra ainda produz, né, 1 mol de cloro gasoso. Gente, a força eletromotriz, lembra como é que você calcula? Você soma, é uma maneira de calcular, na verdade existem outras maneiras, lembra? Uma maneira de calcular é somando o potencial de oxidação mais o potencial de redução. É uma maneira que tem de calcular a força eletromotriz da reação global de óxido-redução. Se você olhar ali atrás e somar os dois valores, o potencial de oxidação com o potencial de redução, você vai obter menos 4,07 volts. Aqui, quando a força eletromotriz é negativa, a reação não é espontânea. Sim, é por isso mesmo que nós estamos usando um gerador de corrente contínua para fornecer, no mínimo, esta voltagem. Então, se você quer fazer a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, basta você, né, não é basta, né, gente? Não é né, tem que ter um equipamento adequado, basta você oferecer 4,07 volts. Você oferece esta voltagem através, por exemplo, de uma bateria de uma pilha. Tá ok? Deu para entender aí? Essa imagem é só para a gente fechar tudo que a gente disse, olha lá, né? Se você olhar para essa imagem, o que está nela foi o que foi explicado com detalhes, né, nas telas anteriores. Tudo bem, pessoal? Isso aí, pessoal. Então agora a gente vai ver como segundo exemplo de eletrólise ígnea, a eletrólise de um minério chamado bauxita, que é um minério que fornece alumínio, né, para a nossa sociedade. Bom, eu não vou me aprofundar, tá, gente? Mas eu vou te dar uma noção de como é que é o processo. O minério chamado bauxita é um minério que contém alumínio. E dentro dele existe o óxido de alumínio, que é o que nos interessa, Al2O3. Mas não existe só óxido de alumínio na bauxita. Existe o óxido de alumínio misturado com outros componentes. Então, através de um processo chamado processo de Bayer, você consegue isolar e purificar da bauxita a alumina. Ok, agora a gente vai entrar propriamente dito na eletrólise. Com a alumina obtida a partir da bauxita, você vai obter o alumínio que a nossa sociedade tanto usa.
Tá beleza? Então, esse processo, gente, que vocês vão conhecer aqui agora, ele é um processo chamado processo de Hall. É o sobrenome da pessoa, H-A-L-L. Mas existe também uma outra pessoa, Héroult, eu acho que é um sobrenome em francês, que também, junto com o Hall, eles trabalharam separadamente, mas chegaram no mesmo processo, tá? Mas vocês vão ver mais comumente falando que é o processo de Hall, né, que é o sobrenome da pessoa, H-A-L-L, tá? Bom, o que vem a ser isso? Eu primeiro quero só ler essa observação para eu atacar com vocês a imagem. Nesse processo, eles adicionam ao óxido de alumínio criolita. O que é criolita? Tem esta fórmula, Na3AlF6, seria um fluoreto de alumínio e sódio, tudo bem, gente? Um fluoreto de alumínio e sódio. E para que eles misturam ao óxido de alumínio, que é chamado alumina, essa criolita? Por um motivo simples, a temperatura de fusão, uma vez que nós estamos na eletrólise ígnea da alumina, do Al2O3, é acima de 2.000 graus Celsius. Ou seja, você imagina a energia que teria que ser absorvida para fundir a alumina, gente, tem que atingir uma temperatura acima de 2.000 graus Celsius. Essas duas pessoas que eu citei, elas descobriram que misturando com criolita, dissolvendo a alumina em criolita, a temperatura de fusão, ela abaixa para 1.000 graus, em torno de 960 graus. Opa, então tem que aquecer muito menos para fundir, portanto, o gasto energético vai ser melhor, então torna-se mais viável economicamente esse processo, concorda, gente? Bom, de qualquer maneira, é um processo caro, porque usa muita corrente elétrica, tá legal, gente? Produzir metal, pessoal, produzir alumínio através da eletrólise é um processo muito caro, porque usa muita corrente elétrica, tá? Depois a gente vai discutir isso quando a gente encerrar aqui. Muito bem, então vamos atacar agora a imagem e a gente vai ver na próxima tela que o que eu vou dizer está representado através de equações químicas. Mas vamos dar uma geral? Como é que seria, gente, o esquema do processo, né, de eletrólise da alumina? Vamos começar olhando lá em cima. Ali é o anodo, ou seja, é onde ocorre a oxidação. E na eletrólise, lembre-se, o anodo é o polo positivo. Gente, nesta imagem está representada a eletrólise. Não está representado o gerador de corrente contínua, ou, né, como eu disse para vocês no começo da nossa aula, não está representado, por exemplo, né, a rede elétrica, né, a companhia de eletricidade fornecendo aquela tensão para que ocorra isso. Nesta imagem, eles estão mostrando apenas, na imagem, a eletrólise propriamente dito. Tá ok? Então, anodo é onde vai haver oxidação, é o polo positivo da eletrólise. Estão vendo essas três barras? Essas barras são de carbono. Está escrito ali, barra de carvão, né? E carvão tem carbono. É o anodo. Veja o que vai acontecer, gente. Você pegou o óxido de alumínio e fundiu. Então, o que a gente imagina que tem lá dentro? Numa temperatura muito alta, como eu disse para vocês, em torno de 960 graus Celsius, o que vai ter lá dentro mexendo muito, com uma alta mobilidade? Cátions alumínio 3+, e ânions O2-. Então, veja bem. Veja bem. O ânion, ele tem carga negativa. Ele é ânion porque ele tem mais elétron do que próton. Então, esses ânions O2-, eles são atraídos ali pelo polo positivo e eles vão sofrer uma oxidação. Agora, veja o que vai acontecer. O eletrodo é de carbono. No exato momento que o ânion O2- cede elétron, oxida, ele vira gás oxigênio. Mas no exato instante que produz ali gás oxigênio, o gás oxigênio, nessas condições de temperatura e pressão, ele reage com o próprio carbono do eletrodo, virando gás carbônico, o que justifica o aparecimento de bolhas. Essas bolhas que a gente está vendo na imagem são bolhas de gás carbônico. Mas, professor, peraí, produziu gás carbônico, mas a eletrólise não produz O2? Eu repito, o O2-, ele encosta ali no eletrodo, cede elétron, porque ali é o anodo, né?
E aí, ao ceder elétron, ele vira o O2- gás oxigênio O2. Mas imediatamente o O2 reage com carbono, virando gás carbônico. Tudo bem, gente? Falta agora só ver a outra parte. O próprio recipiente, olha lá, dá uma olhada agora do lado esquerdo. O recipiente, ele é de aço, portanto ele tem ferro. E esse recipiente, gente, ele tem um revestimento de carbono, de carvão. Ok. Ali está escrito que ele é o polo negativo. Então vamos lembrar. O polo negativo na eletrólise é o cátodo, e o cátodo é onde ocorre a redução. Ué, mas qual espécie que vai reduzir? Nós estamos produzindo alumínio. É o cátion alumínio 3+, líquido, no estado líquido, que vai encostar no recipiente, e o cátion alumínio 3+, vai ganhar elétron, por isso que ele vai sofrer uma redução, e ao ganhar elétron, ele se transforma no alumínio metálico. E, de novo, nessas condições de temperatura, o alumínio produzido, ele é líquido, ele é escoado, ele sai dali, e ao ser escoado, ele vai ser transformado em lingotes, né, em tarugos, porque depois ele é resfriado, e ao ser resfriado, o alumínio, ele solidifica. Tudo bem até aí, pessoal? Então aqui, ó, tá vendo? Quando você olha agora para essa imagem, você consegue entender. E ali, né, como eu havia comentado, o eletrólito, né? O que é eletrólito? É onde há os íons, né, que conduzem eletricidade, né? É a alumina dissolvida na criolita, que vocês já entenderam que o objetivo é abaixar significativamente a temperatura de fusão. Gente, tudo que eu disse está representado aqui na próxima tela. Então, vamos lá? Eu repeti a imagem para facilitar a sua compreensão, tá? Mas agora eu não vou ficar explicando novamente a imagem. Vamos ver tudo o que aconteceu? Bom, primeiro você aquece, né, a aproximadamente 960 graus a alumina que está dissolvida na criolita. Portanto, os íons, né, gente, eles estão com uma alta mobilidade, está havendo a dissociação dos íons nessa substância iônica. Bom, o que acontece no cátodo, no polo negativo, onde ocorre redução, como a gente falou, os cátions alumínio 3+, ganham elétron virando alumínio líquido, que posteriormente vai ser resfriado e, portanto, solidificado. No anodo, que é o polo positivo, ocorrerá a oxidação. Então, veja bem, os ânions O2- vão ceder elétrons, se transformando em gás oxigênio. E como eu havia dito, assim que o gás oxigênio é produzido ali no anodo, o carbono do próprio eletrodo, ele reage com o O2 virando gás carbônico. E aí, gente, olha que interessante. Neste caso específico, o eletrodo, o anodo, que é formado por carbono, ele é considerado um eletrodo que não é inerte. Ele não é inerte por quê? Porque ele está reagindo. O próprio eletrodo, o próprio carbono do eletrodo está reagindo. E por isso mesmo que ele vai ser o quê? Desgastado. Então, o que você pode concluir? Que na medida que esse processo ocorre, e ele ocorre numa empresa praticamente 24 horas por dia, vamos dizer assim, esses eletrodos de carbono, eles sofrem desgaste. Então, eles são frequentemente trocados. Tudo bem, galera? Vocês estão vendo aqui um exemplo de um eletrodo que não é inerte. Neste caso, ele sofreu uma reação. Muito bem. Se você somar todas essas etapas, você obtém a famosa reação global que mostra como é que a gente obtém, a partir do minério chamado bauxita, a gente obtém o alumínio que é tão usado na nossa sociedade, né? 2 mol de Al2O3 reagindo com 3 mol de carbono, produzindo 4 mol de alumínio líquido, que posteriormente vai ser solidificado, e de quebra 3 mol de gás carbônico. Gente, antes de eu mudar a tela, eu queria só lembrar a você as questões ambientais envolvidas nisso. Produzir alumínio demanda muita energia, então, ok? As empresas pagam um alto imposto para o governo. Por que pagam um imposto muito grande? Porque usam muito corrente elétrica e a gente consegue entender que não é um processo, vamos dizer assim, ele é viável, ele é totalmente entendido,
Mas sob o ponto de vista da sustentabilidade, produzir alumínio tem algumas complicações. Lembrar vocês que toda vez que a gente extrai bauxita, nós estamos também provocando, de uma certa maneira, uma degradação ambiental. Mas a gente precisa também de obter alumínio. Mas aí que vem a segunda parte do que eu quero dizer para vocês. É por isso que é tão importante reciclar alumínio. E aí eu queria te dar um dado importante. O Brasil, ele quase todo ano, ou ele fica em primeiro lugar, ou em segundo lugar, no mundo, na reciclagem de alumínio. É Brasil e Japão. Eles vão trocando de lugar. Ou o Japão fica em primeiro lugar, ou o Brasil fica em primeiro lugar. Em quê? Na reciclagem do alumínio. É muito mais barato, mais viável economicamente, né? Até porque você não vai degradar o meio ambiente, reciclar alumínio. Ok, gente? Então, é sempre importante pensar nessas questões ambientais envolvidas nesses processos de produção de substâncias químicas, tá? E aí, eu queria terminar, então, esse exemplo pedindo encarecidamente, pessoal, que vocês assistam esses vídeos no YouTube. Eu selecionei com muito carinho. No primeiro vídeo, vocês vão ver a eletrólise ígnea de duas substâncias, o brometo de chumbo 2, PbBr2, e no mesmo vídeo, do cloreto de zinco. Então, eu não consegui separar para vocês a eletrólise ígnea do próprio cloreto de sódio, mas eu estou trazendo para vocês aqui duas eletrólises ígneas além do cloreto de sódio líquido, tá ok? O que você já pode imaginar? Dá uma olhada aqui na tela. A eletrólise ígnea do brometo de chumbo 2, é porque o NOx do chumbo é mais 2, produzirá o quê? Chumbo sólido. Lembrando que, às vezes, no momento da eletrólise, devido à temperatura estar alta, porque teve que fundir a substância iônica, pode ser que o chumbo produzido esteja no estado líquido, mas logo em seguida ele é solidificado. E vai produzir bromo líquido. No caso do cloreto de zinco, a eletrólise ígnea dele produz, de uma maneira similar, zinco líquido, que é logo solidificado, e produz gás cloro. Ok, gente? Bom, e aqui eu termino mostrando para vocês dois vídeos excelentes, mostrando, no primeiro, a eletrólise ígnea da bauxita, né? Existe uma legenda em português, por favor, né? Coloque lá a legenda em português. Mas eu tenho que chamar a atenção de uma coisa muito importante. Infelizmente, nesse vídeo, eles mostram o cátion alumínio como se fosse mais um. E é um erro, né, gente? Ele é mais 3. Mas isso não invalida esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Não invalida. E um outro cuidado que você deve ter, que eles vão te mostrar o ânion oxigênio, e o ânion oxigênio, né, pessoal? É o ânion O2-. Tá? Então, se você dá um desconto para isso, por isso que eu estou chamando aqui a sua atenção, esse vídeo ele é muito bom. Vale a pena você assistir ele mais de uma vez, e eu estou sugerindo que vocês usem a legenda em português. E, finalmente, gente, esse vídeo tirado do nosso grande canal Manual do Mundo, né, que é um canal de ciência que deve ser um dos melhores da América Latina, deve ser não, ele é considerado um dos melhores da América Latina, por que não dizer do mundo, né? De onde vem o alumínio, tá? Eles vão pegar lá da bauxita até te mostrar o alumínio, ok? Vale a pena também assistir esse vídeo. Tudo bem, pessoal? Então aí, com isso, a gente está encerrando a eletrólise ígnea, ok?